Você sabia que em O Homem de Aço, segundo o diretor Zack Snyder, antes de confirmar Henry Cavill no papel de Superman, os produtores o colocaram no clássico traje usado por Christopher Reeve em Superman de 1978, com azul mais claro e a famosa sunga vermelha. Mesmo assim, ninguém achou engraçado. Snyder disse que, naquele momento, soube que Cavill era a escolha certa para o papel. Cavill recusou tomar esteroides para ganhar massa muscular e também não permitiu retoques digitais em seu corpo nas cenas sem camisa. Para ele, usar truque seria desonesto com o personagem e seu objetivo era realmente levar seu corpo ao limite, criando um físico digno de interpretar o Superman. De acordo com o roteirista David S. Goyer, o uniforme do Superman neste filme é, na verdade, uma espécie de roupa de baixo. Em Krypton, todos usam armaduras por cima desses trajes, mas como Clark é um refugiado, ele não tem esse equipamento, o que o deixaria vulnerável em seu planeta de origem. Ainda segundo Goyer, o grande tema do filme é o primeiro contato. A proposta era tratar o Superman não como um herói de quadrinhos, mas como um alienígena real. Se o mundo descobrisse sua existência, isso seria o maior evento da história da humanidade. Apenas o fato de ele existir mudaria tudo no planeta. Você sabia que em Korra, Daniel Kaluuya conseguiu o papel principal na hora após uma audição impressionante? Segundo o roteirista, produtor e diretor Jordan Peele, Kaluuya fez cerca de 5 versões de uma cena crucial, aquela em que o personagem precisa chorar. E em todas, a lágrima caiu no mesmo momento exato. Foi tão perfeito que não houve dúvidas na escolha. Quando perguntaram ao Peele se a Universal Pictures queria uma continuação, ele respondeu: claro que sim, foi a primeira coisa que disseram, vamos fazer uma sequência? Mas ele deixou claro que só toparia se fosse algo realmente bom. Estou aberto à ideia, mas não faria só por dinheiro. Se for algo que supere o original e fizer sentido, aí sim. Uma das cenas mais marcantes do filme, quando o personagem Walter corre em direção ao Chris e também a câmera em alta velocidade, foi, segundo Peele, uma referência ao poder da profundidade no cinema. Ele se inspirou em filmes como Intriga Internacional e explicou que alguém correndo na sua direção causa uma reação física no espectador. E por fim, Jordan Peele contou que escreveu mais de 200 versões do roteiro até chegar na versão final que ganhou o Oscar de melhor roteiro original. Você sabia que em Anjos da Lei, Channing Tatum recusou o papel 2 vezes antes de finalmente aceitar participar do filme? Quem o convenceu foi Jonah Hill, que já estava envolvido no projeto desde o início. Jonah Hill perdeu mais de 18 quilos para viver seu personagem, já que tanto ele quanto Tatum precisaram realizar várias cenas de ação intensas e fisicamente exigentes. A atriz Emma Stone chegou a ser considerada para o papel feminino principal, mas teve que recusar por conflitos na agenda com as gravações de O Espetacular Homem-Aranha. Em um momento do filme, o personagem de Dave Franco diz que não confia em Jenko, Channing Tatum, porque ele parece ter 40 anos. Na verdade, Tatum é apenas 5 anos mais velho que Franco. Quando Schmidt e Jenko se infiltram como irmãos, usam o sobrenome McQuaid. Esse é um aceno direto à série original Anjos da Lei de 1987, onde os personagens Hanson e Penhall frequentemente se passavam pelos irmãos McQuaid durante missões. O personagem de Johnny Depp aparece comendo pasta de amendoim, o que é uma piada interna. Durante a série original, Depp sugeriu que seu personagem tivesse uma mania de sempre comer pasta de amendoim, mas a ideia foi rejeitada. No filme, isso finalmente foi colocado como uma homenagem à sugestão dele. Você sabia que em Homem-Aranha 2, na cena em que Peter salta por cima de um carro por volta dos 24 minutos, quem fez a acrobacia foi o próprio Tobey Maguire. Um dublê também gravou a cena, mas o diretor Sam Raimi achou que a performance de Tobey ficou mais natural, e foi essa que entrou no filme. A icônica luta sobre o trem entre o Dr. Octopus e o Homem-Aranha foi ideia do próprio Sam Raimi, e foi a primeira grande sequência de ação a ser gravada. O uniforme do herói foi discretamente atualizado em relação ao primeiro filme. O figurinista James Axon deixou as cores mais vivas e o emblema da aranha com traços mais refinados. A roupa de músculos por baixo passou a ser feita em partes, facilitando os movimentos. Além disso, o capacete usado por Tobey sob a máscara foi melhorado, com uma mandíbula falsa que dava mais naturalidade aos movimentos e lentes magnéticas nos olhos que podiam ser retiradas com mais facilidade. Na cena em que a Tia May é sequestrada e depois ajuda o Homem-Aranha, a atriz Rosemary Harris fez todas as cenas de ação pessoalmente. Se você observar bem o apartamento de Peter, verá uma foto da Mary Jane tirada pouco antes dele ser picado pela aranha. A imagem simboliza seu último momento de inocência antes de sua vida mudar completamente. As filmagens precisaram ser pausadas por 8 semanas para construir o esconderijo do Dr. Octopus no pier. Ao todo, foram 15 semanas de trabalho só nesse cenário, que inclusive desaba na cena final.
E falando no desfecho do filme, a cena final levou 8 dias inteiros para ser filmada. Você sabia que em O Grande Truque, o truque da gaiola de passarinho que desaparece nas mãos foi realmente criado e realizado com sucesso por muitos anos pelo mágico Harry Blackstone? E seu filho, Harry Blackstone Jr., também apresentou a ilusão com maestria durante bastante tempo. David Bowie inicialmente recusou o papel de Nikola Tesla, mas o diretor Christopher Nolan fez questão de viajar pessoalmente para conversar com o músico. Nolan disse a Bowie que só conseguia imaginar ele interpretando Tesla, pois sua personalidade grandiosa tornaria crível a ideia de Tesla construir uma máquina de clonagem. Ao ouvir isso, Bowie mudou de ideia e aceitou o papel. Até hoje, O Grande Truque é o único filme que Christian Bale e Christopher Nolan fizeram juntos que não faz parte da trilogia Batman. Em uma entrevista de 2018, Bale foi questionado se trabalharia novamente com Nolan, e respondeu que adoraria, mas que a decisão caberia ao diretor, já que Nolan poderia ter dificuldade em vê-lo em outro papel que não fosse Bruce Wayne. Ele também deixou claro que se algum dia trabalhassem juntos de novo, não seria mais um filme do Batman, pois os dois haviam combinado que, após concluírem a trilogia, encerrariam a história do personagem, por acreditarem que ela já estava completa. Você sabia que em Fragmentado, M. Night Shyamalan declarou que filmar esse longa foi o maior desafio de toda a sua carreira como diretor? Para evitar vazamentos, a cena final não foi incluída no roteiro principal, e também ficou fora das exibições teste. James McAvoy quebrou a mão durante as gravações. Ele contou: "Eu tinha que socar uma porta fora da câmera só para entrar na cena com adrenalina. Havia uma parte acolchoada da porta que eu socava algumas vezes antes de gravar, mas o resto era de metal. Acabei errando a parte certa e bati no metal. Quebrei a mão, fiquei branco como papel, mas continuei a cena meio em choque." Quase no fim do filme, há uma cena que mostra 23 escovas de dente, uma para cada personalidade do personagem Kevin. E nos créditos finais, os nomes são exibidos 24 vezes, em referência à personalidade adicional, a Fera. Segundo Anya Taylor-Joy, o beijo entre sua personagem e a de McAvoy foi seu primeiro beijo em cena. Foi uma situação bem esquisita porque ele estava interpretando um menino de 9 anos, e eu estava de olhos bem abertos durante o beijo. Você sabia que em Kick-Ass, Quebrando Tudo, Nicolas Cage se inspirou na atuação de Adam West, o Batman da série clássica dos anos 60, para criar os trejeitos e a maneira de falar do personagem Big Daddy. Segundo o diretor Matthew Vaughn, Cage começou a interpretar o personagem com aquele estilo durante a prova do figurino, e o diretor curtiu tanto que manteve a ideia no filme, especialmente por estar incomodado com a voz rouca usada por Christian Bale na trilogia do Batman. Antes de fechar com a Lionsgate, os produtores tentaram vender o filme para vários outros estúdios, mas todos impuseram a mesma condição: só aceitariam se a personagem Hit Girl fosse cortada ou tivesse pelo menos 19 anos. Matthew Vaughn queria fazer um filme de super-heróis sem filtros, com muita violência e liberdade criativa, por isso decidiu não fechar financiamento com estúdios grandes, para evitar interferências e sugestões indesejadas. A atriz Chloe Grace Moretz treinou intensamente em uma escola de circo em Toronto antes das gravações, para conseguir fazer a maioria das suas cenas de ação sem dublê. O ator Christopher Mintz-Plasse, que interpretou o Red Mist, inicialmente fez teste para ser o protagonista Kick-Ass, e teve que aprender a dirigir um carro com câmbio manual para poder pilotar o Mist móvel no filme. Depois das filmagens, ele confessou que acabou esquecendo tudo. O papel de Big Daddy quase foi de Brad Pitt, que é amigo próximo do diretor Matthew Vaughn. No entanto, Pitt preferiu aceitar o convite de Quentin Tarantino para participar de Bastardos Inglórios. E diferente do filme, na HQ o Kick-Ass não fica com a garota no final. E esse foi mais um Curiosidade sobre filmes aleatórios. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E deixa aí nos comentários qual filme você achou mais interessante. Valeu e até a próxima!